Boa noite. Muito gostoso ver todos aqui no meio de semana para louvar a Deus mais uma vez. Eu vou convidar da forma que você está, para que a gente possa falar com o Papai do Céu. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Nós viemos aqui com a intenção de Te adorar. Que o Senhor possa estar conosco, que os Teus anjos também estejam ao nosso redor e que ao louvarmos, ao escutarmos as Tuas palavras, que nós possamos realmente sentir o Teu Santo Espírito na nossa vida. Que essa semana possa ser um refrigério para as nossas almas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O amor na relação humana é difícil de ser disfarçado, né? Quando você ama alguém ou você é amado, é difícil você não demonstrar, ou é difícil que as outras pessoas não notem. Imagine então o amor de Deus, um Deus que entregou o seu único filho para que morresse por todos nós. E um Deus que nos ama tanto. Como nós vamos responder esse amor? Que nós possamos realmente clamar, cantar e demonstrar o tanto que nós o amamos. E é sobre isso que nós vamos cantar neste momento. Eu vou convidar que você se coloque em pé. Eu sei que estamos no meio de uma semana, um pouquinho cansadinho, mas para louvar a Deus é sempre bom fazer da melhor forma possível. Então eu vou convidar você a se colocar em pé.
com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Mesmo assim, o nosso amor é pequeno. Mas Deus, Ele nos entende e nos ama, nos retribui e nos abençoa. E é o que Ele quer fazer a nós nesta noite. Que a bênção do Senhor se derrame sobre o seu lar, sobre sua família, sobre seus filhos. E que ela se prolongue dia a dia. A bênção.
abençoe. Assim como estamos, vamos orar. Querido e bondoso Deus, graças te damos, Pai, porque estamos em tua casa. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa as famílias da tua igreja, abençoa as crianças da tua igreja. Nós nos entregamos em tuas mãos, Pai. Se faça presente neste culto. Por Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Temos um número de 83 pessoas. Eu fico muito feliz, muito feliz. E hoje nós teremos sorteios. Ah lá, ó, ainda faltou colocar o nome da Yasmin. Ó, Yasmin vai ser 84 e o Júnior 85. Vamos lá. O primeiro sorteado. Vamos ver. 78. Bruna. Ah lá. Bru já ganhou o primeiro. Deixa eu ver. Vamos lá. Sorteador talento. 79. Vini. Não, vou sortear de novo. Não, não é justo. Vamos lá. Vamos ver. 52, 52, 52. Enzo, da Elaine Raposo. 52. Fala o número aí. Tá muito demorado. Pode ser. Faz um pouco lá. 18, 18, 18, 18, 18. O Lucas do Ednei e da Nil. Aí. Vamos lá. 41, 41 agora. 41, a Evelyn. A Evelyn lá do Juca. Não é a Evelyn do Leandro. Deixa eu ver. Vinte e cinco, 25, 25. A Andréia do Rui. Olha, essa é bonita. Gente, vocês estão aqui, essa região está com azar, né? Essa região aqui, agora vai ser de vocês. Deixa eu ver, vamos lá. Os últimos dois, gente. 63, 50, 60, 63, o Felipe do pastor. Felipe, Jonatas. Ah lá. É você ou é? Aquele ali, ó. Eu acho que é esse que é Felipe, não é? Ah lá. O último, irmãos. O último. Vamos ver. E esse tem até ômega 3 para ajudar na memória, concentração, raciocínio lógico. Vamos ver. Barrinha de proteína. 77, 77, 77, 77, 75. Ih, a gente esqueceu, pulamos 77. Faz de novo. Vamos de novo. Nove, 6, 7, 8, 9. A Karina da Tainá estava aí, gente. Queridos, esse sorteio foi o sorteio da metade do nosso programa. Então, é para todos que estiverem aqui.
O próximo sorteio a gente já vai colocar ali conforme as nossas fichinhas, mas vai ter brinde para quem veio uma vez, para quem veio duas, para quem veio menos que todas, tá bom? Muito obrigada. Tocando duas músicas para mim aqui no retorno. Aí eu me confundi. Boa noite, igreja. Falha técnica. Agora sim. Obrigada. Ele é quem faz do pó o que ninguém jamais viu existir. Sua existência é um mistério tão belo de não se entender. Ele é quem me assemelhou a si mesmo porque me criou. Sua voz tudo estremeceu quando do nada o tudo nos deu. Ele é quem escreveu com seus dedos preceitos do céu. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e em risco viveu. Ele é o Consolador, advogado, juiz, Salvador. Ele é Castelo forte, Ele é a rocha eterna, Ele é rosa de Saron, cordeiro e bom pastor. Ele é o leão de Judá, Emanuel e Jeová, Deus de Israel, o grande eu sou. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de estar aqui. Obrigado porque em plena terça-feira separamos esse momento para te ouvir. E Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra os nossos ouvidos,
principalmente, abra o nosso coração para que mais uma vez a transformação possa ser real em nós. Fica com cada um que está aqui, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Porque hoje parece que, hoje tem mais gente que ontem, né? E aí, eu preciso fazer uma enquete aqui, só para eu poder entender como está o nível de acompanhamento de vocês referente às nossas conversas, tá bom? Quem veio aqui no sábado, deixa eu ver, sábado. Deixa eu fazer a pergunta contrária para ficar facilitar. Quem não veio no sábado, deixa eu ver. Ok, 30%, tá. Quem não veio no domingo? Aqui, 46,7%. Quem não veio na segunda? 41%. Quem não veio hoje? Se você que está me assistindo, levante sua mão na sua casa, porque você não veio hoje, você devia estar aqui. Mas muito bem. Como eu conversei com vocês no sábado, lembra que a nossa conversa é um conhecimento progressivo. Então, faz muito sentido você escutar a mensagem anterior para você entender o porquê da de hoje. E quem está escutando está entendendo. Então, para a gente não ficar perdido, a gente tem um combinado de todas as noites relembrarmos o que estudamos dos dias anteriores, tá? Então, vamos fazer isso? Pega as tuas anotações aí, para ver se você está bom. Sábado de manhã, qual foi o texto bíblico? Esse é fácil. Isso, Zaqueu, o texto bíblico foi Lucas capítulo 19. E a frase que resume a nossa conversa: hoje entrou salvação em sua casa. Nós entendemos que, no domingo, aquele que você precisa buscar não é meramente uma salvação por conta própria. Você precisa buscar alguém. E este alguém é Jesus. Zaqueu buscou a Jesus e obteve a salvação. O jovem rico queria encontrar a salvação, se esbarrou nela, mas acabou sem ninguém no final da vida. Texto de domingo à noite. Marcos capítulo 8, muito bem. Marcos capítulo 8, você trocou os negócios, mas deu bom, você tem que estar lembrando. Marcos capítulo 8, e a história foram várias, né? Nós conversamos sobre as 2 multiplicações de pães e peixes, depois da conversa no meio do barco, depois da cura de um cego pela metade, depois pela cura total. E a pergunta de Pedro, a pergunta de Jesus para os discípulos, e Pedro responde o seguinte: a pergunta foi: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Nossa ligação, então, a sequência é o seguinte: nós precisamos se encontrar com Jesus. Ele é a salvação. Só que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele é o que é. Ele não é aquilo que nós definimos. Jesus, Ele já disse, assim como acontece no Antigo Testamento, quando Deus fala, eu sou. Então, a nossa cosmovisão deve ser definida pelo que Ele fala, e não sobre aquilo que nós vivemos. Essa foi a conversa de domingo à noite. Então, se encontramos com Jesus, Jesus é o que é. Agora, quando temos Ele na nossa casa e sabemos quem Ele é, como nos relacionar com Ele? E aí, por isso, a conversa de ontem. A conversa de ontem foi baseada em qual texto? Ou quais textos? Mateus 6 e Lucas capítulo 11. Você anotou? Está de cabeça. Ele anotou. Não, parabéns, parabéns. Se for de cabeça, aí você estava num nível hard, assim. Mas nós falamos sobre esses 2 textos, e a nossa conversa foi sobre oração. E ontem nós aprendemos como devemos orar. Entendemos na conversa de ontem que existem 3 tipos de oração. Oração em secreto, que tem como objetivo moldar o nosso caráter. Oração cotidiana, que tem como objetivo agradecer e pedirmos. E a oração em conjunto, em família ou em oração pública, ela serve para o momento onde ela está inserida. Entendemos que oração, ela faz parte desse relacionamento que a gente tem com Cristo. Sem a oração, é impossível termos uma fé verdadeira. Hoje, o texto da noite está baseado no livro de Daniel, no capítulo 9. Vai lá comigo. Daniel, capítulo 9.
Eu vou esperar um pouquinho mais, porque Daniel já começa a ficar um pouquinho mais difícil de ser encontrado, porque já é um livro menorzinho. Daniel, capítulo 9. Daniel ali está entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Bem lá. Você pode achar Ezequiel, que depois está Daniel. Agora, não me pergunte o resto, porque eu não lembro. Mas o livro de Daniel está por ali. Balança a sua cabeça se você achou se sim ou se não. Deixa eu ver. Isso. Não precisa se mostrar agora, tá? Mas eu fiz mais uma coisa ontem, antes de um domingo à noite, que eu lembrei você da importância de você trazer sua Bíblia física. Então, foi ontem? Se você não fez isso ainda hoje, ainda há tempo amanhã. Deixa o telefone guardado e traga a sua Bíblia física. Acompanhe nela, marque nela, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua maneira de pensar. Texto da Bíblia, Daniel no capítulo 9. Antes de nós lermos, só para você entender o contexto, Daniel foi um livro escrito, nós acreditamos que pelo próprio Daniel, mas ele está dividido em duas partes. A primeira parte do livro, de Daniel 1 até Daniel capítulo 6, nós temos a parte histórica do livro. De Daniel 7 até Daniel 12, nós temos a parte profética do livro. Só que, quando nós entramos na parte profética do livro, essa parte profética, ela está dividida dentro dos trechos históricos. Então, quando você chega em Daniel 6, não significa que a história está continuando de forma cronológica. A gente chega em Daniel 6, e aí a gente volta de novo, e o texto vai começar a explicar alguns trechos proféticos. Nós não vamos estudar algo profético hoje, a gente vai estudar a parte histórica dentro da parte profética. E aí, por isso nós vamos ler o texto de Daniel no capítulo 9, versículo 1, que vai dizer o seguinte: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quem era Daniel? Daniel, se você ler o seu livro, entender que Daniel é um livro profético, significa que Daniel era um profeta. Hoje nós temos profetas também, só que a maneira com que Deus ele fala com os profetas, ele muda de acordo com a necessidade, com o tempo. Na época de Daniel, Deus falava com Daniel de forma muito pessoal, através de visões, através de sonhos. E aí tem as famosas histórias de Daniel. A gente sabe que Daniel, quando chegou na Babilônia, ele teve uma postura tão firme em não se contaminar com as coisas que o rei da Babilônia tinha proposto para ele comer. Quando a gente continua a história, a gente percebe que em um dos momentos, é feito um decreto onde eles deveriam adorar uma estátua. E aí os seus amigos, obviamente Daniel não estava ali, mas ele se tivesse faria o mesmo. Esses meninos, eles não se ajoelharam perante a estátua. Foram jogados dentro da fornalha ardente. E quando eles estão observando, quem ficou para o lado de fora, olha lá dentro e percebe que não tinha mais 3 pessoas dentro da fornalha, tinha 4. E se você ler o texto, esse quarto era o próprio Jesus que estava dentro da fornalha junto com eles. Depois, Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, e os leões não comeram, porque o anjo do Senhor estava segurando a boca dos leões. O rei tinha sonhos, e Daniel recebia um outro sonho, tendo a explicação do que o rei tinha sonhado. Cara, Daniel, se tivesse hoje, as pessoas, eu acho que fariam ele como se fosse um guru, para tentar descobrir o futuro, porque ele era um cara que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que eu acho que ele tinha o contato salvo do céu. Ou tinham, sabe aqueles filmes de ação que você tem um telefone específico para poder ligar para os super-heróis? Cara, se Daniel tivesse uma ficção, Daniel tinha um telefone desse. Que Daniel, com um probleminha, ele pegava o telefone assim: Gabriel, desce aqui que eu estou com um problema. E Gabriel, o anjo, descia.
resolvia o problema, conversava com ele, ajustava. Um contato íntimo. E por que eu estou levantando a bola de Daniel? Deixa eu te fazer uma pergunta. O texto que nós lemos, e eu já vou começar a nossa conversa hoje com Kamehameha de 2 pernas, assim, ó, pá, com você. Daniel, um cara que tinha um contato tão íntimo com Deus, está fazendo o que no texto que a gente leu? Eu não sei se você prestou atenção no que nós lemos, mas volta o teu olho para a Bíblia de novo e leia. E qual é a ação? O que Daniel está fazendo ali? Olha aqui para mim. Daniel, um cara que foi jogado na cova dos leões, teve seus amigos que foram jogados na fornalha ardente, tinha sonhos e visões, o próprio Gabriel aparecia para ele, que era um anjo do céu, um cara consagrado. Na Bíblia não tem um pecado que se fala sobre ele. O que ele estava fazendo mesmo? Não, fala com mais força. O que ele estava fazendo? Olha aqui para mim. Você não é Daniel. Você não tem contato com o anjo Gabriel. Você nunca foi jogado na fornalha ardente, nem na cova dos leões. E por que a gente acha que nós temos tanto poder o suficiente para viver a nossa vida espiritual e não termos contato com a palavra de Deus? Você vai perceber que ao longo das nossas conversas aqui, eu não estou falando nada de coisas extraordinárias, diferentes, que você nunca ouviu. Eu estou conversando com você sobre as coisas mais simples do mundo espiritual. Ontem à noite, nós conversamos sobre oração. E eu vi os olhares que vocês saíram daqui ontem à noite. Eu sei que o Espírito Santo falou com vocês ontem. E eu vou continuar ao longo de toda essa semana falando sobre coisas muito simples. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o estudo da palavra de Deus. Daniel, ao longo da sua história, ele tinha algo extraordinário. Você vai perceber que nós já vamos continuar lendo o texto, mas Daniel, ele orava. E ele orava de verdade, assim como nós conversamos ontem. Só que Daniel, ele tinha uma característica muito forte, porque Daniel estudava a palavra de Deus. E sabe, olhando para ele, até dá para a gente falar assim, não, mas Daniel, para que estudar se você consegue falar direto com Deus do céu? Em vez de você ficar estudando quanto tempo demoraria a prisão que vocês estariam em Babilônia, por que você não bateu um terno e falou assim, Senhor, quanto tempo vai demorar aí? Fala para mim, manda um sonho. Mas Daniel, mesmo tendo esse contato tão direto com Deus, parava, se sentava na frente das Escrituras, e aqui ele abriu no livro de Jeremias, e ele estava estudando o livro de Jeremias. Você sabe por que nós temos essa realidade hoje na nossa vida? E deixa eu fazer algumas perguntas, só para eu poder te identificar, para eu conseguir saber como falar com você. Quantos aqui são adventistas desde pequeno, desde criança? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok, perfeito. Deixa eu perguntar a outra. Quantos aqui se tornaram adventistas ao longo da caminhada? Deixa eu ver. Perfeito. Quantos aqui ainda não são membros batizados na igreja adventista? Deixa eu ver. Levanta a mão. Ok, perfeito. Sabe por que nós vivemos assim hoje? Porque a nossa realidade de estudar a Bíblia está dessa maneira? Quando você volta para a história, você percebe que o movimento adventista, mas não só o movimento adventista, vários outros movimentos de igrejas protestantes. O que são igrejas protestantes? São igrejas que olham o modelo atual, da religião atual, e falam o seguinte, não dá para ser assim, está errado. Por isso o nome protestante, eles protestaram contra a realidade atual. Eu falo assim, não dá para ser assim, a gente precisa entender o que é o certo. E as igrejas protestantes, elas surgem, sabe por causa do quê? De pessoas que decidiram não olhar para os costumes da religião da época e se prenderem aonde? No estudo da Bíblia. E essas pessoas se debruçaram tanto no estudo da Bíblia que formaram as igrejas protestantes que nós temos hoje. Obviamente, nós temos várias igrejas porque alguns se deteram em pontos específicos. E por isso nós temos
vários nomes de igrejas que seguem doutrinas diferentes, porque quando estudaram, se basearam naqueles pontos e assim seguiram. O movimento adventista não foi diferente. O movimento adventista começa ali por 1810, 1812 com uma pessoa. Uma pessoa que, assim como outras de outras denominações, olhavam para a palavra de Deus, olhavam para a religião atual e falavam assim: não combina. A gente precisa descobrir o que está errado. E para poder descobrir o que estava errado, eles sentaram e começaram a estudar a Bíblia. E esse movimento adventista, ele começa com um cara chamado Guilherme Miller. E esse cara, ele fala um negócio muito incrível. Ele diz o seguinte: eu não vou seguir para um próximo versículo da Bíblia, enquanto eu não entender esse versículo. Então, ele começou a estudar versículo por versículo. Quando o versículo estava entendido, ele passava para o próximo. E aí, você pode perceber, você que conhece a história do adventismo, que ele vai caminhando, e chega onde? No livro de Daniel. E lá ele se depara com um versículo que ele não entende. Só que o que me chama a atenção é que como essas pessoas, elas se prendiam tanto para poder falar o seguinte: não, eu preciso entender a palavra. Esse movimento, ele cresceu a tal forma que os outros pioneiros que vieram posteriores a ele, a gente tem textos que falam o seguinte, que esses pioneiros se reuniam e eles começavam a estudar a palavra de Deus, e eles falam que às vezes eles passavam madrugada dentro. Sabe fazendo o quê? Com a Bíblia aberta, tentando entender o que o texto dizia. Outros, se falava o seguinte: um dia Colin chegou para um cara chamado John Andrew e perguntou assim: Andrews, você por acaso consegue falar a Bíblia inteira, decor? Andrews olhou para ele e falou assim: não, Collins, não consigo. Infelizmente eu ainda não consegui decorar o Antigo Testamento por completo. Mas, se o Novo Testamento se perdesse, eu conseguiria reescrevê-lo por completo, vírgula por vírgula. Quantos versos decores você sabe hoje? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus chorou. Acabou todo o estoque de versos decorados que a gente sabe. Você está entendendo a diferença? Quando você vai olhar para tudo isso, você percebe que os movimentos protestantes começam com pessoas que falavam o seguinte: eu preciso entender o que a Bíblia diz. Só que esses movimentos, e infelizmente você percebe que o pêndulo do mundo sempre ele está balançando, e sempre o pêndulo vai estar em alguma posição. E esses movimentos, eles causaram um problema na fé, porque eles levaram a fé talvez para um lado onde a teologia sistemática era mais importante do que todo o resto. Então era mais importante você ser agressivo para poder ganhar no debate, do que ser um ser humano que alcançava outras pessoas através disso. Então, houve assim, talvez, se eu poderia chamar assim, como se fosse uma loucura, um apego gigantesco à doutrina. Só que isso, ele existe até mais ou menos 1970, 1980, quando algumas pessoas, não só no mundo adventista, mas no mundo evangélico como um todo, começaram a prestar atenção numa outra área da teologia. E aí começaram a surgir ao longo do tempo alguns livros que talvez você conhece, como o chamado Fé que Opera, Conhecer Jesus é Tudo, Jesus Tu És a Minha Vida, livros assim, que não são livros ruins, mas livros que deram um tom dentro do evangelho que não se dava até aquele momento, e um tom que falava acerca de um relacionamento pessoal com Jesus. A partir de 1970 em diante, então, isso foi começado a ser levantado. E você que já viveu mais tempo na fé que eu, talvez, e conseguiu perceber essa transição, você consegue perceber a diferença que a igreja evangélica, que o mundo ele teve antes e depois desse movimento. A fé, até lá, uma fé racional, uma fé pautada em versículos da Bíblia.
As pessoas sentavam para poder discutir, cara, era um tiroteio de textos bíblicos. E aí, a partir disso, nós começamos agora a ter uma fé mais experiencial, que a experiência faz mais sentido, talvez, do que o texto escrito. E aí, algumas pessoas, elas falam o seguinte: não, mas eu não estou sentindo. E a fé, ela começa a passar deste pêndulo do texto como sendo de forma rigorosa, e troca para o outro lado, onde o texto agora não é mais importante. O texto, ele só é o texto. O que importa é a experiência. Baseado nisso, se você voltasse para lá, para aquela época, você perceberia que a gente teria a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia prática, a teologia histórica. E hoje, quando nós caminhamos para onde nós estamos, você percebe que nós temos a teoria a teologia existencialista, e aqui temos uma lista de teologias que são do mundo existencialista ou do mundo do sentimento. Nós temos a teologia da libertação, nós temos a teologia feminista, nós temos a teologia pública, a teologia pastoral, a teologia da prosperidade, a teologia negra, a teologia indígena, a teologia queer. Todas teologias que baseiam a religião no quê? No sentimento do ser humano. E quando nós saímos da teologia sistemática, teórica, e jogamos o pêndulo para o outro lado, a gente não precisa mais da palavra escrita, porque a palavra escrita não importa. O que importa é o que eu sinto. E aí, quando você, que tem um pouco mais de idade, olha para a juventude, não é sobre isso que é a religião hoje. Se não sente, não é válido. E aí, por não sentir, transforma o sentido na religião. Você sabe o que significa a teologia queer? A teologia queer significa que eu leio a Bíblia numa linguagem LGBTQIAPN+. É assim que eu leio a Bíblia. Então, você não pode fazer teologia se você não tem essa experiência. Se você não é uma dessas letras, você não pode fazer teologia queer, porque teologia queer só é para aquele que tem essa experiência. E é por isso que tem a teologia feminista, a teologia negra, e entre outras, baseados nos movimentos sociopolíticos da atualidade. Porque são todos movimentos existencialistas. Se eu existo, eu sinto. Se eu sinto, é o que importa. E aí, quando a gente começa a caminhar nesse entendimento, fica o porquê que nossa sociedade atual não se preocupa mais com o estudo da palavra. Porque olha para a palavra, para o texto escrito, e vê nele um problema. Porque o que importa é o sentir. E aí, um dia, as doutrinas eram tudo. Se brigava por elas. Era um problema? Sim. Hoje, as doutrinas não devem ser expostas, porque elas machucam o sentimento daqueles que escutam. Você está entendendo a bagunça que nós causamos ao longo da história por nós não sabermos ser pessoas equilibradas? E por que eu estou explicando isso para você? Eu estou te explicando isso, que esta é a razão pelo qual as pessoas não estudam mais a Bíblia. Porque não precisa mais. O que importa é vir para a igreja, cantar uma música, se arrepiar ao cantar a música, e voltar para casa dizendo que se arrepiou e chorou, por isso você recebeu o Espírito Santo, então está tudo certo, eu posso continuar vivendo a minha semana. E a fé é baseada simplesmente na experiência de um culto. Quando você vai para muitas denominações, e eu falo inclusivamente a nossa, nós temos muitos jovens e até adultos que vivem essa experiência, que só querem isso. E aí você pega e fala assim, pega a sua Bíblia, não tem mais a Bíblia. A Bíblia fica guardada em casa e ela não é mais útil. Quando você pega, e aí a gente tinha um negócio antigamente, né? Eu participei dessa época, porque assim, a minha igreja, ela ficou presa no tempo. Mas chegava uma época que falava assim, armas ao ar, você lembra desse momento? E aí você falava assim, Joel 3:2. E aí todo mundo saia assim,
Tem gente que nem sabe o que eu estou falando, mas sai assim, tentando achar o livro de Joel, tal, e vai. E aí é para o próximo texto. As pessoas sabiam abrir a Bíblia. Hoje, entrega uma Bíblia na mão de um adolescente, com exceções. E eu estou cutucando vocês, adolescentes, para talvez mudar o sentimento de vocês. Pega uma Bíblia e eu te pergunto, você consegue abrir a Bíblia de forma real, porque você conhece este livro? Quando nós começamos a fazer isso, a Bíblia deixa de ser algo importante. Se a Bíblia deixa de ser algo importante, ela não é mais a regra de fé. Se ela não é mais a regra de fé, não existe mais normas. Se não existe mais normas, eu posso fazer o que eu quiser. E quando eu faço o que eu quiser, não existe mais Deus. Existe somente eu. Nós entendemos que a Bíblia é um livro original. Quando eu falo original, no seu conteúdo. Quando eu falo que a Bíblia é um livro que é uma base para a nossa fé, é algo que precisa ficar gravado no seu coração. Porque muitas vezes eu já fui conversar com adolescentes e jovens a respeito de temas que são temas cabeludos, e não tem como conversar, sabe por quê? Porque a base dos pensamentos não é mais a Bíblia, e sim o TikTok. Aí, o jovem, o adolescente fala assim, não, mas porque fulano de tal fala isso. Você sabia que hoje, um DR é menos importante do que seguidores? Se vocês um dia trouxerem aqui para poder falar alguém que tem um PhD, um pós-doutorado, e trouxerem alguém que tenha 1 milhão de seguidores, mas que não terminou nem o ensino médio, e só sabe fazer o joguinho do tigrinho no Instagram, as gerações atuais prestarão atenção no cara com 1 milhão de seguidores, mas não escutarão o cara com pós-doutorado. Só que eu preciso que você, que talvez já não é mais adolescente, e talvez você fale assim, nossa, pastor, é verdade. Realmente, essa geração não tem mais jeito. Olha aqui para mim. Eles estão assim, sabe por quê? Porque nós os formamos assim. A culpa é nossa. Porque nós não colocamos mais a palavra de Deus como a base da nossa vida. E quando eu olho para isso, eu me pergunto, para onde nós iremos como cristianismo, se nós não temos mais a palavra de Deus como o cerne da nossa fé? Se eu não conheço mais a palavra de Deus como aquilo que move as minhas ações, os meus gostos e os meus sentimentos? Um certo dia, um rapazinho estava saindo de casa e se preparando para ir para o acampamento. O amigo dele chegou para poder buscar, e quando ele se aproximou, colocou algumas coisas dentro do carro, e ele falou assim, não, espera um pouquinho, deixa eu voltar em casa, que eu preciso pegar uma bússola, um amuleto, alguns livros de poesia, preciso de uns livros históricos, tal. E o cara começou a escutar, mas o que você vai trazer tudo? Obviamente você já entendeu a referência. Ele tinha esquecido a Bíblia dentro de casa. A Bíblia que era a base para que ele conseguisse fazer essa viagem de forma plena. Mas por que isso? Nós temos um grande e famoso texto da Bíblia que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui talvez estaria a resposta do porquê a Bíblia é tão importante. A Bíblia tem duas funções. A primeira função, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes do quê? Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação na fé em Cristo Jesus. Para que servem as Escrituras? Para te tornar sábio para a salvação. Sabe, hoje, é muito bonito eu falar assim que Jesus quer entrar no seu coração, mas daí talvez você não consegue entender o que significa Jesus entrar no meu coração. Como que eu vou abrir a porta para alguma pessoa entrar dentro do meu coração? E aí quando você vai para o profeta diz o seguinte: Senhor, escreve as tuas palavras no meu coração.
Jesus não consegue entrar fisicamente, assim como uma pessoa inteira aqui, de carne e osso dentro do seu coração. Mas uma coisa ele consegue fazer: ele consegue escrever isso aqui lá dentro, para que ele habite ali, e quando ele habita, você acaba se parecendo com ele. É isso que aconteceu no seu casamento. Lembra quando você se casou? E todo mundo tem essa história. Eu já contei essa história da vez passada que eu tive aqui. O Bullion tem a famosa história do mamão. Eu tenho a famosa história, se você lembra da sermão que eu preguei aqui no passado, eu tenho a famosa história não lembra, da cebola. Lembra que eu disse para você que eu casei, minha mãe ralava a cebola, e aí eu casei, Simone fazia o quê? Cortava a cebola em 4 pedaços, e aí eu falei assim, cebola está em 4 pedaços, vou comer, porque um bom marido come e fala que está bom, e hoje estou aí. O que tem cebola? Taca aqui porque eu gosto de comer. O meu gosto mudou. É isso que acontece quando as palavras, ou quando o próprio Jesus, através disso daqui, entra no seu coração. Os seus gostos, eles mudam. Mas não só isso, porque a Bíblia foi feita para a sua salvação. Mas a Bíblia também, na continuidade do texto, vai acontecer o seguinte: toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para todas as boas obras. Sabe por que a sociedade está como está hoje? Porque o sentimento é mais importante do que a realidade do mundo. Amigo, eu não sei onde nós vamos parar, mas hoje, se uma pessoa quiser falar o seguinte: eu sou, e aí não sei se você conhece esse termo já, mas eu sou um therium. O que é isso, pastor, um therium? Deixa eu explicar para você. Os adolescentes sabem o que eu estou falando, porque eles veem isso no TikTok. O therium é um ser humano que se sente ou se identifica como um animal. Aí eu sou um therium, eu me identifico como uma iguana. E ele é o quê? E aí quando eu falo assim, parece que eu estou falando besteira, coisa engraçada. Amigo, isso não é engraçado não, isso é sério. Isso é sério. E tem pessoas com esse sentimento tentando buscar os seus direitos, serem reconhecidos como qualquer outro. Assim como um pai e uma mãe podem adotar uma criança, eu, se me identifico como um animal, eu também posso adotar uma criança e viver com ela como se eu fosse isso. Isso é muito sério, porque a sociedade, através do seu sentir, se transforma em coisas que às vezes a gente não sabe para onde vai parar. Mas tudo isso seria resolvido se o sentimento fosse até levado em consideração. Mas a gente sabe que o coração do homem é enganoso. Então, o nosso sentimento deve ser baseado pelo que a palavra diz. Amigo, quando eu falo sobre isso, eu olho para você e pergunto: quanto tempo você tem dedicado para poder estudar as Escrituras? E infelizmente eu não vou ter a oportunidade hoje de te ensinar a abrir a Bíblia e de te explicar como fazer para poder estudar a Bíblia, assim como talvez eu estudo ou outras pessoas estudam aqui. Mas o que eu tenho que tentar para te dizer é para te alertar, para falar o seguinte: ei, você precisa dar atenção para aquilo que o próprio Deus deu atenção, porque Jesus conhecia as Escrituras, Daniel conhecia as Escrituras. Quando você vai para o Novo Testamento é recheado de citações do Antigo, que era a Bíblia atual. Por quê? Porque os autores, os profetas, os apóstolos, eles conheciam, e só é possível conhecer quando eu abro a Bíblia e eu a estudo. A Bíblia não foi feita para ser estudado no culto. A Bíblia foi feita para ser um modelo de contemplação na oração em secreto que nós estudamos ontem. Se na tua oração você abrir a sua Bíblia e falar assim: Deus, se mostre para mim. Eu quero sim a salvação. Estou aqui com ela na minha frente, porque é você a salvação, é o Senhor. Mas eu quero ser repreendido. Eu quero ser purificado. Eu quero crescer
mas eu só consigo se o Senhor falar comigo. Gaste tempo estudando essa palavra que faz o ser humano ser tão diferente, porque se você buscar nas Escrituras, você vai achar esse Jesus que eu disse lá no começo da nossa semana. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele é o centro de todas as Escrituras. Quando você vai para o Antigo Testamento, Jesus está ali, na criação. Quando você vai lá para aquele negócio onde tinha a morte de cordeirinho, Jesus é o centro. Jesus está ali, esperando ser encontrado por você, ou se mostrando para que você o encontre através da palavra de Deus. Sabe? Eu gostaria que você voltasse para o livro de Daniel comigo. Quando a gente olha para Daniel abrindo as Escrituras, a gente percebe que ele começa a estudar a Bíblia, e aí nesse estudo ele entende, porque essa é a razão de estudar a Bíblia, é entender o que a Bíblia diz. Não siga o conselho que te deram, que eu talvez diria que é um dos piores conselhos do universo. Com certeza você já escutou o seguinte: estuda um versinho por dia, que tá suficiente. Você já escutou isso aí, com certeza. Sabe por quê? Porque um dia eu já dei esse conselho. Não escuta isso, pelo amor de Deus. Um versinho por dia não é suficiente. Assim como uma palavra por dia num relacionamento de casal também não é suficiente. Tenta imaginar você acordando de manhã, você esposa, olhando para o seu marido e falando assim: bom dia. Passa o dia inteiro, chega, dorme, no outro dia, bom. Não tem mais, porque é só uma. Você ia conseguir viver no teu relacionamento tendo uma palavra por dia? Ou vamos aumentar uma frase, né? Bom dia. Acabou, não pode falar mais, porque é só um, está suficiente. Está suficiente uma frasezinha por dia para um relacionamento? E como a gente quer manter um relacionamento com Deus, mantendo um versinho por dia? Daniel se debruçou do livro de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, sei lá, esqueci. Jeremias, falei tudo, mas não falei esse. Ele se debruçou no livro de Jeremias, ele entendeu o texto. Sabe o que acontece quando a gente entende o que a palavra tem a nos dizer? Tem transformação. Se você pegar e continuar lendo o texto vai dizer o seguinte, versículo 3: por isso eu me voltei ao Senhor. Me voltei por quê? Me voltei porque eu estudei a Bíblia e eu a entendi. Me voltei ao Senhor em súplicas, em jejum, em panos de sacos cobertos de cinza, e eu orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Daniel está mostrando para a gente que um homem que tinha contato direto com Deus estudava a Bíblia e orava. Pronto, a semana está completa. É sobre isso. Talvez você está se perguntando já há tanto tempo na sua vida: Deus, o que está faltando na minha vida? Porque eu vivo, mas não consigo te sentir. Sabe o que está faltando? Oração e estudo da palavra. É isso. Quando ele entendeu, ele jejuou e ele orou, confessando o seu pecado. E sabe o que é mais engraçado? Nenhum pecado de Daniel é descrito em nenhum lugar da Bíblia. Mas ele era tão pecador quanto eu e você. E ele ora confessando o seu pecado. E sabe o pecado mais de quem? O pecado do seu povo. E aí, a gente não vai fazer isso agora, mas Daniel, do versículo 4 até o versículo 19, faz uma oração extraordinária. Você quer aprender a orar? Talvez a gente conversou um pouco sobre isso ontem. Cara, quer saber o que falar na sua oração? Leia a oração de Daniel. Veja o que ele falava com Deus. Tenta fazer o que ele fazia. Mas sabe o que é mais engraçado? Versículo 20: enquanto eu estava falando e orando,
confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, no favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava na hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para te dar a você a percepção e o entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é, olha aqui para mim, porque você é muito amado. Olha aqui. Às vezes parece que você não se sente amado por Deus, e eu sei que isso acontece. Às vezes parece que Deus está tão distante de você, e que Ele ama, parece que Ele tem os seus preferidos. E quando você olha para esse texto, você fala assim: como assim? Daniel era muito amado? Por que tem esse muito na frente da palavra amado? Então significa que Deus amava mais Daniel do que ama a mim? Significa que Deus tem os seus preferidos no mundo? Deixa eu fazer uma pergunta para você que é pai. Pai, existe filho preferido, sim ou não? Sim ou não? E sempre entramos em contradição nessa resposta. Essa resposta pelo um pai sempre vai ser não, mas sempre pelo filho será sim. Se você responder como pai, você vai responder que não. Se você responder como filho, você vai responder que sim. Olha aqui para mim. Por que Daniel era muito amado, enquanto parece que outras pessoas na história e na Bíblia não eram amadas tanto assim quanto ele? Por que parece que Deus tem os seus preferidos? Por que parece que Deus está esperando que a gente faça alguma coisa extraordinária para Ele fazer uma revelação para a gente, se aparecer na nossa frente, assim como se apareceu para Daniel? Por quê? Eu quero responder essa resposta como pai e como filho, porque hoje eu tenho essa possibilidade. Na visão de um filho, sim, existem filhos preferidos. E eu olho para minha família, eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou o mais velho. Eu tenho um irmão mais novo, de 27 anos, e eu tenho uma irmã de 15 anos. E se você chegar a perguntar para o meu irmão, falar assim: Felipe, quem é o filho preferido da sua família? Sabe o que ele vai responder? É o Jéder. Aí talvez você pense assim: ah, ele é preferido porque ele é pastor. O pai tem orgulho dele. E aí, porque ele é pastor, obviamente, né? Ele é o preferido. Deixa eu te contar um segredo. Talvez porque meu irmão responderia essa resposta. Todos os dias, quando eu tenho tempo de sentar na hora do almoço e almoçar em casa com minha família, eu pego meu telefone e faço uma videochamada com a minha mãe. Todos os dias. E se você talvez tivesse a oportunidade de... E isso aqui não é ser sobre melhor ou pior, tá? É sobre o jeito da pessoa. Tem pessoas que gostam mais de falar que outras. E se você chegasse e perguntasse: Felipe, qual foi a última vez que você falou com sua mãe? Provavelmente ele responderia: há umas 3 semanas atrás. Sabe por que o meu irmão talvez responderia que minha mãe me ama mais do que ele? Porque ele não está tendo tempo de sentir o amor da minha mãe. Ele não se conecta com ela, ele não liga para ela, ele não fala com ela, ele não tem tempo para ela. Por quê? Aí é uma resposta que ele pode dar. Mas eu quero sentir o amor da minha mãe e do meu pai. Então por isso eu ligo para ele todos os dias, porque eu sei que eu preciso deles, porque eu sei que eles são necessários para mim e para a netinha deles. Sabe por que talvez parece que Deus não te ama? Sabe por que parece que Deus às vezes está tão distante de você e você não consegue sentir Ele?
Porque o sentido é importante também, o sentir se faz necessário. Não é estudar a palavra de Deus pela palavra e somente isso. Precisa do sentir com o que está ali. Às vezes o que está faltando é você estar mais perto dele, para ele poder demonstrar o amor que ele sente por você. Não tem como sentirmos o amor de quem está longe. Por mais que nós saibamos que esse alguém nos ame, não dá para sentir. É tipo quando você perde alguém que você amava, a pessoa falece, você sabe do que ela sentia por você, mas parece que com que o tempo vai passando, isso vai se dissolvendo na história. E a fé é sobre isso. A fé é sobre você estar tão próximo de Deus através da sua palavra e da oração, que Ele consiga falar o seguinte: ei, eu te amo, eu estou aqui, você não está sozinho, eu estou disponível, vamos conversar, vamos trocar experiência, olha aqui o que a minha palavra diz. Só que a gente não tem tempo. Talvez se Deus mandasse o anjo Gabriel para poder falar conosco, a gente falava assim: ei, só um pouquinho, eu só tenho que responder uma mensagenzinha aqui, eu já falo contigo, Gabriel. Gabriel, só um pouquinho, eu tenho que ir lá fazer uma entrega do trabalho, daqui a pouco eu volto e a gente troca uma ideia, só espera um pouquinho aqui. E a gente vai deixando Deus sentado no lugarzinho dele, e Ele está tentando levantar para conversar com a gente, mas a gente não está tendo tempo para Ele. É só isso que Ele está esperando. Deus quer estar no meio da sua família, Deus quer estar no meio da sua vida, mas você precisa ter tempo para poder ouvi-lo. Às vezes é difícil de entender a Deus através da sua palavra, mas é assim como o ser humano. Você já teve um amigo que você demorou para entender o jeito dele? Às vezes é isso. Às vezes você abre a Bíblia para poder entender, a Bíblia não consegue entender porque só está lendo porcaria, e as porcarias que você lê só tem palavrão. Aí quando aparece uma palavra voz, você não sabe nem o que significa. É só falta de cultura para poder ler um negócio um pouco mais difícil. Mas se você se prender um pouquinho mais aqui, você vai entender. E amigo, se não entender, existem pessoas que entendem. Busque ajuda. Deus concedeu dons para alguns que podem te ajudar a suprir a sua falta de conseguir compreender a palavra. É por isso que você que nunca estudou a Bíblia precisa às vezes de receber um estudo bíblico, porque o estudo bíblico é uma impulsão para você conseguir entender melhor o que você não consegue entender hoje. Sabe, eu me lembro a primeira vez que eu fui dar um estudo bíblico na minha vida, eu era teologando. E aí eu cheguei na casa de um ancião, ele falou assim: hoje à tarde a gente vai para poder dar estudo bíblico, tá? Eu falei assim: fazer o quê? Estudo bíblico. Eu falei assim: eita bexiga, estudo bíblico. Eu falei assim: irmão, qual que é o estudo bíblico que você está fazendo aí? Só para eu poder me orientar. Aí ele disse qual era o assunto. Sabe o que eu fiz? Fui pro banheiro, catei o estudo, sentei no banheiro e estudei. E aí fui no carro, em vez de sentar do lado dele conversando, sentei atrás dele para continuar estudando. Quando ele dirigia, eu continuava lendo o estudo bíblico para poder continuar. E fui. Cheguei na casa, era uma mulher, não me lembro do nome dela. E eu dei aquele estudo bíblico. Sabe como foi? Foi o pior estudo bíblico da minha vida. Eu acho que essa mulher nunca se batizou. E a culpa é minha. Me chama para dar um estudo bíblico hoje. Se quiser, a gente pode ir agora, depois do culto. Sobre qual assunto você quer ouvir? Sobre que assunto você quer entender? Pastor, mas é porque você fez teologia? Não. Você já deve ter conhecido um pastor que fez teologia e não entende da Bíblia. Não é a teologia que faz um pastor conhecer de Bíblia. É o tempo em contato com a palavra. E mais uma vez, quando eu falo sobre isso, eu estou falando, sabe para quem?
porque eu deveria passar mais tempo com a palavra. Assim como eu deveria passar mais tempo com oração. Mas eu não posso deixar de falar sobre algo tão simples na tua vida que você precisa voltar a fazer ou começar a fazer a partir de hoje. Amigo, amiga, Deus quer te fazer um convite nessa noite. Um convite de você que não está tendo tempo para poder estudar, para poder dedicar tempo para isso. Tem muitos métodos. Muitos. Existe um negócio chamado lição da escola sabatina. Existe um negócio chamado meditação diária. Existe N coisas que te ajudam a compreender a Bíblia. Só basta você parar e fazer. Faz um compromisso com Deus. Todos os dias pela manhã, todos os dias pela noite. Escolhe alguma coisa para ser a base da condução do seu estudo. Que seja uma meditação diária, que vai te ajudar a entender um texto bíblico por dia. Ok. E uma noite, talvez um texto maior à noite, na lição da escola sabatina. É o que nós fazemos na nossa casa. Todos os dias, nós estudamos a meditação de manhã. A Belinha estuda o livro dela, a Bibliazinha dela. À noite a nossa lição. E aí agora já faz algum tempo estudando a liçãozinha de Moisés. Eu já contei a história de Moisés de tanto jeito diferente. Mas é colocar como regra. Eu já falei, mas eu falei aprendendo com o compromisso do meu pai. Meu pai com 16 anos de idade falou o seguinte: eu quero fazer uma promessa para Deus, que eu nunca irei dormir sem estudar a lição de escola sabatina. E até hoje, eu nunca vi o meu pai indo dormir sem estudar a lição de escola sabatina. Às vezes ele dá uma pacotada no sofá. Parece que eu tenho um trabalho com máquinas assim no sofá. Mas daqui a pouco o trabalho com máquinas para. E está lá ele estudando a sua lição. Amigos, quer sentir o amor de Deus? Esteja próximo a Ele. Seja dependente dEle. Viva o tempo inteiro ao lado dEle. E este é o apelo de hoje. A gente vai ter uma última música. E essa última música, ela vai dizer o seguinte pra gente: seja dependente de Deus. E se você tem o desejo de tomar uma decisão, de a partir de hoje, gastar mais tempo com a palavra, eu quero que você pegue a sua Bíblia. E se você aceita isso, que enquanto ela estiver cantando, você se levante e coloque a sua Bíblia ao lado do seu coração. Se você que está com o teu telefone, abre o aplicativo da Bíblia e coloca ela do lado do seu coração. Mas faça o compromisso com Deus hoje e diz: Senhor, eu utilizarei do meu tempo diário para poder conversar contigo através da Escritura. Amigo, não se levante, não coloque a sua Bíblia pela emoção. Faça isso com plena razão e decisão do que você escutou hoje, para que assim Deus possa fazer uma transformação na sua vida. E depois eu quero orar com você.
resgate eterno, restauração. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Livre da culpa e do mal, livre de mim mesmo. Quero crescer em graça e viver por ti. Posso ver, posso crer. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse Senhor, eu sei sobre o que passa no coração de muitas pessoas. E Deus, nossa oração nesse momento é um pedido de socorro e de ajuda, Senhor. Pedido esse, Pai, para que realmente a gente possa cumprir aquilo que nós estamos decidindo dessa noite. Deus, eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldades que outras. E talvez tenham medo de tomar um compromisso como esse e não conseguir adiante. Mas o clamor que nós fazemos nesse momento é para que o Seu Espírito nos ajude, Senhor. E para que nós sejamos pontes uns para os outros. Se existe alguém que está com a fé abalada e não consegue dedicar tempo para estudar a Sua palavra, que a gente seja essa pessoa para poder ajudar, para poder apoiar, para poder motivar. Senhor, abençoa, Pai, cada um que está aqui e nos ajuda para que a gente mantenha essa decisão firme ao Seu lado, para que a gente consiga